Boa tarde aos espectadores da Taba TV. Estamos começando aqui mais um programa Falou e Disse. Estamos aqui, hoje é quinta-feira, hoje é terça-feira, dia 29 de junho de 2021, são exatamente 17h10. Estamos recebendo hoje aqui, eu e a minha parceira Helena Reis, que apresentamos o programa Falou e Disse, a presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã, a Marise Guarani, que também é coordenadora do Instituto de Saberes, que conta a história do movimento dos tamoios. Ela vai poder explicar isso bem melhor, e é bem mais do que isso que eu estou falando, certo? Estamos também recebendo aqui nosso amigo cacique Carlos Tucano, o Doitiro, é esse o nome? Está correto? Doitiro, da etnia Tucano, exatamente. Ele é presidente do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, o CEDIND. Sejam bem-vindos, Marise e Carlos Tucano. Sejam bem-vindos à nossa Taba também. Por favor, tenham suas palavras iniciais. Boa tarde. Muito obrigada, Leon. Obrigada, Helena. A todas as pessoas que participam da Taba, né? É bom estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco mais sobre toda essa tsunami que está acontecendo na vida dos povos indígenas, né? Na verdade, essa tsunami ela tem 500 anos, né? Mas em alguns momentos ela é pior, né? Em várias épocas dessa história, né, de 500 anos, em alguns momentos ela foi mais tranquila, em outros momentos muito ruins. E a gente... foi por conta disso que, por exemplo, hoje você tem indígenas em contexto urbano, né, como eu, como Tucano, né? Porque, na verdade, se as pessoas acabam ocupando os territórios, né, e retirando terras indígenas ancestrais, mas é lembrar sempre que o Brasil inteiro é terra indígena, né? Isso. Independente de nós termos aldeamento ou não, o Brasil é todo terra indígena, então a gente continua no nosso território. Eu costumo dizer que nós somos povos diaspóricos no nosso próprio território, né? Tem gente que atravessa o oceano, tem gente que atravessa continente, nós estamos atravessando o nosso próprio continente, o nosso próprio território, né? Mas nada que a gente possa dizer que foi fácil, não é fácil, entendeu? Então, é sempre muito difícil e é sempre muito... vem junto também muita tristeza e muita dor. E hoje a gente está passando por uma situação como essa, né? Você tem razão, Marise. Então, eu queria me apresentar, né? Eu sou da IAN, né? Que nós, na verdade, construímos essa instituição quando nós fomos retirados do prédio do antigo Museu do Índio, lutamos por ele até hoje e continuamos na rua lutando em defesa de todos os povos indígenas, né? Porque quando a gente falava na IAN ou na aldeia Maracanã, aquele local sempre foi um espaço onde a gente acolheu muitos povos indígenas, né? E continuamos a fazer isso hoje, mesmo não estando lá dentro. Sou também do Instituto de Saberes dos Povos Originários, a Aldeia Jacutinga, que é a única instituição indígena da Baixada Fluminense. E nós somos mais de 1.500 indígenas na Baixada, completamente invisíveis, porque essa, na verdade, é a política do Estado, né? Quanto menos indígena tiver, melhor, que assim são menos pessoas para lutar em defesa dos territórios indígenas, né? Então, essa, na verdade, é a minha luta. Eu sou professora de História
e sou doutoranda em educação pela UF, né, onde eu sou a primeira cotista do doutorado da UF. Eu entrei em 2019. Muito bem. Você tem razão, Marisa. Afinal de contas, o Brasil não tem 500 anos, tem 500 séculos, porque tem aquela mulher do Piauí foi encontrada e ela tem a idade dela é de 50 mil anos, ou seja, os portugueses, os brancos e outros povos que vieram para o Brasil são crianças perto de toda a nação, das nações indígenas que a gente tem. Boa tarde, cacique Carlos Tucano, presidente do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, CEDINDI. Tudo bem? Dá para dar uma palavrinha sobre qual é o seu trabalho no CEDINDI, para que serve esse espaço, por favor? Boa tarde a todos, Leão. Obrigado pelo convite, Helena, a Marisa que está falando. Muito obrigado por esse espaço mais uma vez. A gente agradece por ter essa oportunidade de a gente falar, né? Isso é necessário para os povos de dia ter espaço como este, como vocês estão nos oferecendo. Então, eu sou Carlos Antônio Fernando Machado, em português, que me deram o nome de católico, porque meu nome do Atiró era pagão. Do Atiró quer dizer nascido do primogênito, de etnia tucano, na nossa língua Iepá-Maçã. Tucano, não sei onde eles buscaram, quer dizer pessoas ou gente da noite. Então, eu estou no Rio de Janeiro há 25 anos, a minha luta completa 40 anos, a luta em prol dos povos indígenas da minha região, e eu estou no Rio de Janeiro há 25 anos agora. E eu conheci aqui muitas pessoas boas para que pudéssemos continuar a nossa luta aqui no Sudeste, como no Rio de Janeiro. Então, vindo da floresta, com minha experiência da luta, das necessidades nossas da região, das grupos étnicos, como você colocou ainda agora, nós éramos tidos tribos, hoje se chama etnias, grupos originários, o nome que estão dando vários nomes agora. Então, nós temos dialetos, não é mais dialeto, é línguas próprias. Então, o tucano é uma língua própria e não tem troco linguístico. Então, chegando aqui no Museu do Índio, passei aqui no Rio de Janeiro, trabalhei alguns anos no Museu do Índio no Rio de Janeiro como educador indígena, recebendo e levando como instrutor das questões indígenas, da questão contemporânea, através do Museu do Índio aqui no Rio. Foi um dos processos que eu aprendi a lidar com o novo mundo, descortinando o novo mundo, né? Então, para quem vem das aldeias até chegar ao Rio de Janeiro, como grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, são difíceis para a gente enfrentar esse mundo diferente para os povos indígenas. Hoje, contidos em contexto urbano, as pessoas que moram, os indígenas que moram em grandes, nas áreas urbanas, porque para o governo, os índios que moram em contexto urbano são índios que saíram das suas aldeias de origem indígena, que abandonaram e desertaram para grandes cidades. Então, para o governo, não era bom se responsabilizar pelos índios que moram nas grandes cidades, nas favelas, nas comunidades, em outros lugares. Então, o governo tirou essa responsabilidade para não querer assumir esse papel dos povos indígenas em contexto urbano. Então, a nossa luta foi grande, foi necessário ter esse espaço, como a Marisa está colocando, a Aldeia Maracanã foi uma das primeiras lutas que a gente buscou para termos um espaço próprio. O que é uma Aldeia Maracanã? A Aldeia Maracanã é uma luta dos momentos que se criou no Rio de Janeiro. Já que hoje em dia, no contexto urbano, mesmo que venham de aldeias, não tem uma referência nas grandes cidades. Não tem espaço, não tem uma universidade, não tem centro institucional para representar os povos indígenas. Então, é necessário a gente lutar pelo próprio espaço nosso, aqui no Rio de Janeiro, ou qualquer outro centro urbano de São Paulo. Uma então, é necessário. Isso. Eu vou aproveitar para poder fazer uma pergunta. Eu vi um título de um livro que eu achei tentador fazer essa pergunta.
quem eram os tucanos antes dos brancos. Antes dos brancos chegarem, como os tucanos habitavam aonde, quais eram as características culturais mais gerais dos tucanos. Só um instante. Então, houve uma impressão aqui. Então, é necessário a gente ter esse espaço. Então, a Aldeia Maracanã, a Associação Indígena Aldeia Maracanã e o CEDINDE, Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, foi uma das conquistas nossas, da nossa luta. Então, é o fruto do nosso sacrifício, da nossa disposição para os povos indígenas. Como dessa criação, a Associação Indígena Aldeia Maracanã é uma representação jurídica hoje, como diriam os nossos irmãos Guarani, coisa de Juruá, precisa de muita burocracia para a gente passar, né? Então, institucionalmente, representa os povos indígenas em contexto urbano, e o Conselho Indígena do Estado do Rio de Janeiro, que representa os povos indígenas em contextos urbanos e aldeados hoje, para a gente discutir frente a frente com o governo, através das suas instituições. Então, esse é o nosso objetivo hoje, como a Maria está colocando, estamos no tsunami agora, para a discussão da questão dos povos indígenas, questão de terra, saúde, educação e políticas sociais indígenas. Então, esse é o nosso papel, de trazer essas questões que atingem as problemáticas dos povos indígenas, seja na floresta ou em contexto urbano. Então, esse é o nosso papel aqui, de frente a frente, discutir com vocês e levar essa mensagem nossa para o Brasil e para o mundo. É importante. Muito obrigado. Eu vou falar mais depois, tá bom? Muito obrigado, Leão e a Helena. Ah, Tá bem? então, Abraço. o entendimento que eu tive da Aldeia Maracanã é que ela também faz um acolhimento de diversas nações indígenas, diversas etnias que cheguem na cidade grande, né, na cidade, né, e esses acolhimentos significam dizer que tem índios de todos os lugares, inclusive não sendo do Brasil, na verdade. Vocês fazem um acolhimento bem amplo. É verdade isso? É verdade, sim. Quer responder? É verdade, sim, até porque essa formação de Estado Nacional ela tem pouco mais de 500 anos. Né? Foi quando se formou pela primeira vez um Estado Nacional, foi Portugal. Né? Precisava de um rei forte para poder barrar as invasões mouras. Né? Depois veio a Espanha, seguido depois de outros países que se formaram. E, na verdade, ninguém perguntou aos povos indígenas se estava certo passar uma linha divisória no meio dos territórios. Porque se a gente for ver, por exemplo, o povo Guarani está em boa parte dos estados do Brasil, mas o centro do mundo Guarani é o Paraguai. Perfeito. Nós também temos Guarani na Argentina, nós temos Guarani no Uruguai, apesar do governo do Uruguai dizer que não existe Guarani lá, mas a gente sabe que tem. E também na Bolívia. Nós somos a terceira maior etnia da Bolívia. O povo Guarani é um povo que ele tem subdivisões, mas é um grande povo, né? Um grande povo, porque esse pensamento da Iuimaraí, que é a nossa terra sem males, faz a gente caminhar. É caminhando que a gente produz a vida e o conhecimento. Fala de novo isso. Fala de novo essa palavra e o significado. Bonito, fala. Iuimaraí. Isso é Guarani mesmo. Que quer dizer terra sem males. Então, essa terra sem males, a gente, quando caminha, a gente busca esse lugar que não tenha doença, esse lugar que tenha alimento, esse lugar que tenha felicidade. Às vezes, a gente não consegue encontrá-lo aqui, e sim no plano espiritual. Né? Porque a Iuimaraí, ela pode estar aqui, pode estar no plano espiritual.
Enfim, e aí a gente... Outras etnias também, como os Axaninca, os próprios tucanos, né? Também são povos que estão em vários territórios, né? Que são da América, e ninguém nunca disse para a gente: vocês acham que a gente pode dividir o território? Então, a gente não se pauta por essa divisão territorial, que é muito pequeno, como você mesmo falou, tem pouco mais de 5 séculos, quando, na verdade, a gente tem 500 séculos. Né? Então, a gente não se pauta por aí, e, na verdade, todos os povos indígenas acabam sendo parentes, independente do lugar que esteja, independente da sua etnia, independente da sua língua. Muito bem. Antes de eu passar a pergunta para a Helena, queria lembrar aos espectadores do programa Falou e Disse para poder se inscreverem no canal do YouTube e darem um like, ok? E acessarem também, aqui, né, desse lado, o tabatv.com.br, porque lá tem todos os programas que já foram transmitidos pela Taba TV, estão lá. E aí tem Falou e Disse, tem Mulheres de Luta e Resistência, tem programa de saúde, a Taba TV está crescendo, tá bom? Então, Helena, por favor. Helena, seu microfone tá desligado. É embaixo à esquerda, no seu... Está me ouvindo agora? Tá, pode ir. Está me ouvindo agora? Pois é, antes de eu começar a fazer as minhas perguntas, né, o sistema está muito instável, né? Está prejudicando um pouco a transmissão, que pena, né? Mas eu queria falar para a Marise, porque, veja bem, nós demos o nome aqui, né, do canal de Taba TV, e logo quis que a Marise participasse. Ela só não está aqui ainda porque ela teve alguns problemas, né, foi fazer uma pequena cirurgia e tal, problemas pessoais. Não vou entrar aqui em detalhe, né, Marise? Mas a Taba não poderia deixar de reservar um espaço para quem de direito, né? Porque senão parece que nós estamos, né, tomando assim o lugar de vocês. Não, nós queremos que abrir essa ideia de Taba, e porque para fortalecer esse movimento indigenista ou indígena, ou indigenista, não sei o que é melhor. Mas eu queria, inclusive eu moro aqui em Niterói, né? E eu queria focar que a Marise estudou história aqui na UF, né? Então, minha companheira de UF, eu também estudei, não estudei história, estudei serviço social, mas também sou da UF. Agora, eu gostei muito dessa história da história em movimento, né? Em movimento tamanho, você já explicou um pouco isso aí. Então, quando você faz essa faculdade, foi a faculdade de História, conta aqui para a gente como é que foi assim que você diz: não, eu vou fazer História. Para estudar a história dos índios, é isso? Não, olha só, eu não fiz História na UF. Não é? Eu fiz 2 pós-graduações, uma, inclusive, falando sobre educação para indígenas, e eu sou doutoranda como primeira cotista do doutorado em educação da UF. Né? Eu fiz História numa faculdade chamada FEUDUC, aqui na Baixada Fluminense. E quando eu fiz História, na verdade, o professor, né, ele é muito importante na vida dos alunos. E quando eu fiz o curso de formação de professores, eu tive 2 professores, a Soneli, né, e o Ivano Costa Souza, ambos foram do sindicato, do CEP, o Ivano, inclusive, ainda é do CEP Central, o CEP-RJ, e ali eu aprendi uma história, não aquela história da decoreba, mas a história em movimento, a história dos movimentos sociais,
a história, como ela deve ser contada, inclusive construindo uma análise crítica da sociedade que a gente vive. E ali eu descobri que eu precisava fazer história. Precisava fazer história por muitos sentidos, inclusive com relação à própria história que a gente vê ainda nos dias atuais, que desconsidera toda a história dos povos indígenas, a história dos negros, das mulheres. Então, também para dar visibilidade a todas essas questões, porque, na verdade, a história, quando ela foi construída, ela foi pensada para dar voz e vez àqueles que eram os vencedores, não os vencidos, não os resistentes, não aqueles que lutam no cotidiano para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Então, isso, para mim, foi o que me fez fazer história. Bem, olha, a história, o Marise tem uma luz que está batendo no seu rosto. E tá tirando... Engraçado que eu não... Está ofuscando. Não é aqui, viu? Não é aqui. Aqui fica um pouco fora de foco. Tá. Então, vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Ó, não tem mais luz nenhuma, mas continua como se alguma coisa estivesse embaçando. Isso. Mas está melhorando. Está melhorando. Né? Tá. Com relação à questão cultural ainda, daqui a pouco eu vou entrar no assunto que nós queremos entrar, que é esse povo do PSL que anda invadindo a aldeia de vocês e também o ato de amanhã, tá ok? Mas eu queria insistir numa pergunta que é o seguinte: quem eram os tucanos antes dos brancos? Ocupavam, entendeu? Isso era o que? Era do Rio de Janeiro? Qual era a característica mais básica dos tucanos? Do ponto de vista mais geral, você pode falar, Marisa? Não, eu acho que quem tem que falar isso é o do Etiró. Ele Então, é tucano. Eu sou Guarani. Então, quem eram os tucanos antes dos brancos chegarem? Eles habitavam aqui no Rio de Janeiro? Dá para dar uma ideiazinha para a gente, o Cacique? Bom, Leão, os tucanos antes do branco, porque lá, como foi doutrinado pelos missionários católicos, né? A gente fala hoje, tem o ACD antes de Cristo, agora nós temos o DB, que é o depois do branco, né? Entendeu? Então, lê o seguinte, antes da chegada do grande homem branco, Chilito, né? De descer aqui com seus naus gigantescos, cada coisa tem a sua forma de viver, a sua forma de coletividade, a sua forma de exercer a sua função, cada um, né? O clã tucano. O clã tucano é constituído por seu cacique, por seu pajé, por seu benzedor, por seu baiá, que é o mestre de cantos e danças. Cada qual com sua espiritualidade, os níveis deles são o mesmo poder, mas divididos. Então, os tucanos eles foram invadidos, nessa memória, com a chegada do mundo ocidental. Nós tínhamos a nossa história, a nossa passagem de rito de passagem, que a gente costuma falar, troca de saberes, a perpetuação, já que nós não tínhamos a escrita, a documentações fotográficas, então tudo era oralidade. Então nós viemos de longos lugares, como no Rio de Janeiro, que é o Lago do Leite, que é o Opé, onde está lá em Tucano. Então nós viemos desbravando a grandes eras na época dos ancestrais, que, segundo o historiador, antropólogo Leonard Lomartov, diz eles, segundo os estudos dele, levantamento, que são 17 mil anos que nós estamos naquela região aqui nas Américas, né? Então, antes disso, os tucanos eram invisíveis. Eles
conseguiram viajar ao longo do tempo para chegar até onde nós estamos na Amazônia, especificamente no Alto Rio Negro, entrando pelo Rio Amazonas, entrando pelo Rio Negro, até chegar onde nós estamos hoje, no região chamada Alto Rio Negro, que fica na divisa com a Colômbia, Venezuela e Brasil. Então, nós tornamos seres invisíveis. Nós éramos seres invisíveis até ganhar esse corpo físico, a língua, a patente de chefes, a patente de benzedores, a patente de mestre de cantos e danças, história, tudo, cada com sua função. Então, tudo isso foi desmantelado pelo europeu quando chegou aqui, né? Por mais distante que a gente estivesse lá, eles chegaram até nós. Mais distante, chegaram como um ponto de lança. Foi como se tivesse jogado a flecha muito longe. Chegaram até nós. Então, a partir do momento que, como está sendo colocado aqui, 500 anos, 5 séculos, ou 500 séculos, como a Maria está colocando, então começou a se mesclar as nossas ideias, nosso modo de viver, a nossa forma de viver. Então, nós tivemos que pagar caro as nossas vidas, em nome da fé, em nome da etnia, tudo virou etnia agora. Etnocídio, etnolínguas, tudo étnico, tudo é étnico. Então, nós éramos constituídos, antes desse mundo chegar, até nós éramos constituídos do vegetal, o nosso corpo, de água, que é o nosso sangue, o ar que nós respiramos, que entra nas nossas narinas e nossos ouvidos, e até se transformar em corpo de ser humano. Então, esses conhecimentos eles foram barrados em nome da fé, que nós éramos tidos como pagãos. Então, tudo isso foi extinto. Então, essa foi uma grande tristeza que eles passaram por essa tragédia. Então, estamos aqui, depois dessa chegada do homem branco, que nós chamamos de percação, que nós chamamos de percação de homem branco, né? Que chegaram homens diferentes da nossa raça étnica de tucano, do Daciá. Então, eles eram altos, gigantescos, barbudos, peludos, pareciam homens macacos, né? Que nós não temos esse tipo de forma de físico. Então, nós tivemos essa interferência. Quando fala de mesclagem, a gente já sofreu esse tipo de mesclagem. Ideias nossas já foram interferidas. Modo de vida, modo de ser, modo de educação. Então, até pagamos muito caro, como eu acabei de falar, em nome da fé, em nome da educação, em nome do patriotismo. Em nome da pátria eram os militares, em nome de Deus eram os missionários, eram o ministro de Deus. Então, passamos por essa fase dificílima. E quando eu falo também, quando a gente entrou no tempo, nós não sabíamos se iríamos sair vivos ou mortos, ou machucados. Alguns de nós saímos machucados, outros morreram no meio do caminho. Então, hoje nós carregamos hoje a espinha atravessada nas nossas gargantas, feridos. Nós temos as marcas do tempo. Então, essa foi uma forma muito difícil para a gente debater e combater o que a gente chegou a ter, porque eles já vieram tudo armado culturalmente, fisicamente. Então, isso foi difícil, porque nós não tínhamos essa forma de viver, de individualismo. A nossa coletividade acabou, porque nós vivíamos numa grande casa chamada Iepabe Casa Sagrada. Nós vivíamos mais de 15, 20 famílias, mais de 300, 400 pessoas numa oca gigantesca. Então, nos individualizaram, batizaram com o nome de Carlos, de Joaquim, de José, Maria, Auxiliadora, todos os nomes bíblicos. Então, passaram a formar as nossas casas individuais, onde cada qual vivia da sua casa separado, não era mais coletividade. Porque as nossas ocas gigantescas eram tidas como onde a gente nascia, vivia, crescia e morria. E a nossa casa era casa de danças e cantos sagrados, casa de recepção, casa de luto, casa de choro e de alegria, tudo. Tudo isso um dia acabou a nossa vida, o nosso modo de viver, a nossa calma lá. Então, tudo isso foi dramático para nós, povos tucanos. Mas continuamos resistindo.
Então, hoje vivemos essa, essa dificuldade hoje de trazer e mostrar para a humanidade, especialmente para os que não conhecem o Brasil, a sua cultura de origem. Porque, como eu sempre costumo falar, sempre ficamos às margens da história. Então, os tucanos são bastante lutadores, grandes políticos indígenas, na forma de ser, não de individualismo, mas de coletividade. Hoje temos agora a nossa luta, por mais longínquo que seja, nós temos o nosso espaço que conquistamos. Conquistamos por ser indígenas, porque só o índio sabe o que ele quer, como qualquer doente, o doente sabe onde dói nele. Então, estamos assim, quando o tucano chora, Leão, ele chora alto, porque ele está com problema seríssimo, para o governo ver as pessoas que possam socorrê-las. Assim continuamos a nossa luta, por mais que longe a localidade seja. Então, nós conquistamos de criar nossas instituições indígenas. Em 87, nós criamos uma Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRN. Criamos essa forma de reivindicação porque nós não éramos ouvidos pelos governos que passaram por lá, que não, às vezes nem chegavam até nós. Então, nós tínhamos que mandar cartinhas, um ofício que não obtínhamos respostas. Então, a luta foi árdua até que conseguimos chegar até ele. Então, dissemos assim, o governo, nós precisamos disso, assim, assim. Então, hoje temos uma forma de falar, não da forma como ele fala, como índio bárbaro, como índio que anda com pires na mão. Justamente criamos essa mesa de diálogo, justamente para não andar mais de pires na mão. Então, queremos uma coisa séria, já que você tem essas políticas suas, então, para que você possa nos atender. O que é atender? Demarcar nossas terras, atender a saúde, a educação, porque a nossa educação é muito ruim até lá, Leão. Que a educação que nós temos lá ainda é muito precária, porque nós não temos profissionais que estudaram em boas universidades. Boas universidades que a gente sabe, que eu conheço um pouquinho, só tem em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, Curitiba, que lá não temos quase nada. São coisas que chegam até nós, são precaríssimas. Difícil, porque por ser a floresta, não tem acesso difícil, comunicação na época era muito difícil. Com essas nossas conquistas, nós começamos a obter o meio de transporte um pouco mais rápido. Nós temos hoje a tal de telefone, chegou o celular, chegou a internet. Então, temos essa facilidade de comunicar hoje. Quando eu falo também, Leão, quando eu digo o índio pode ter que acompanhar a tecnologia, porque se não acompanhar, ele vai morrer sem conhecer como nossos antepassados. Ao longo dos tempos, nós temos aprendido um pouco, adequar com as formas da cidade, para que possamos sair do exótico, do índio pintado, cheio de cocá na cabeça, colares, arco e flecha, borduna, tacapes. Então, nós temos que aprender também a acompanhar essa tecnologia. Isso é necessário para a gente continuar sobrevivendo, senão a gente vai acabar extinto para sempre, como aconteceu com os demais grupos étnicos que existiam aqui no Brasil. De 1.200, hoje só estamos com 306 etnias no país, com 986 mil ao todo aqui do país, menos de 1 milhão. Dos 5 milhões, fomos reduzidos a isto. Assim, nós éramos a nossa coletividade antigamente, hoje, cada qual na sua individualidade, cada qual com a sua casinha, cada qual com o trabalho, não tem mais aquela coletividade que a gente chamava de mutirão. Então, cada qual tem a forma de viver. Então, nós queremos que o governo que passa de 4 em 4 anos possa olhar também para os povos indígenas. Que a vida do índio também tem que ser olhada com carinho, de forma respeitosa, não de maneira preconceituosa. Ele disse que semana que vem já deve estar aqui. Então, isso que a gente vem lutando. Então, eu acredito que possamos conseguir muito mais. Assim, nós éramos os tucanos. Tá? Muito bem. Então, essa é a minha forma de ver, a minha visão hoje. Por isso que eu estou na cidade do Rio de Janeiro. Quando as pessoas vêm aqui, quando me veem aqui, já me desanimaram. Tucano, você tem que voltar para a sua aldeia. Você aqui, você não tem parente nenhum. Se você morrer aqui, você vai morrer como indigente.
ninguém vai chorar por você. Quando você voltar para a sua aldeia, todo mundo te conhece, vão chorar por você, vão fazer seu velório, mas aqui você não tem ninguém. Já me desanimaram, mas eu não me desanimei. Então, muita gente queria, poxa, você é um herói, para estar aqui igual vivendo onde está muita gente que você não conhece ninguém realmente, não tem seu parente, que não tem ninguém que fale sua língua, sua forma de ser. Mas isso me fortificou bastante, Léo. Hoje veio, cada dia que para mim é um desafio. Mas eu não desanimo. Aos 25 anos que estou aqui, eu aprendi muita coisa como forma de tratar, como forma de adequar, não desfazer de ninguém. Então, de forma respeitosa que eu vejo as pessoas. E também aqui chegando, eu vi o modo de viver aqui nas grandes cidades, de modo que tem discriminação e preconceito. É uma coisa muito ruim para os povos indígenas. Então, essa é a minha visão. Ayun. Olha, eu estou achando muito interessante o que o nosso amigo Carlos Tucano está dizendo, hein, o Leon? E eu queria também falar um pouquinho que foi o motivo dessa nossa reunião hoje, dessas nossas entrevistas aqui, né? Essa história de botar fogo nas ocas, e a começar a Cupixaua. Eu queria até que vocês, eu não sei se Marise ou Tucano, qual de vocês gostaria de falar o que aconteceu, porque eu conheço a Oca lá no Parque Lage, um espaço maravilhoso, interessantíssimo, porque é exatamente o que o Carlos está dizendo, né? Vocês chegam numa cidade grande como o Rio de Janeiro, e as pessoas só acham interessante o índio porque tem cocar. Aliás, Marise, eu ia perguntar por que você não veio com o teu cocar, porque eu também já estou contaminada por isso, porque eu adoro o cocar também ver, né? Então a gente fica fascinada pelo cocar, mas não é legítimo isso, querer só associar o índio ao cocar. Então, você fez muito bem de não ter vindo de cocar, mas eu lamento, porque eu já estou, né? Fui cooptada pelo cocar. Mas isso aí é uma brincadeira que a gente faz para aliviar até a emoção do Carlos, porque eu sei que o Carlos falou, e há uma grande emoção por parte dele, e eu acho que quem estuda um pouco de história, eu estudo também, gosto muito da história, e você veja, quando os índios vieram para cá, quer dizer, quando o branco veio para cá, e que encontrou os índios aqui, a primeira coisa que fez foi trazer padre para eles terem uma outra religião, quer dizer, sem considerar a religião indígena. Isso é um absurdo total, é uma falta de respeito. E a gente ainda tem que achar bom, quer dizer, entre aspas, porque os padres, de alguma forma, parece que ajudaram também muito desses indígenas a preservar a vida de muitos indígenas, porque, evidentemente, deve ter se envolvido emocionalmente e deve ter tratado os índios até um pouco mais como seres humanos que os outros brancos que aqui estavam. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Oca e essa intenção de uma Oca em diversos espaços do Rio de Janeiro. Olha, eu vou dizer para você que a gente já teve outras ocas queimadas. Por exemplo, aqui em Duque de Caxias, nós fizemos uma oca que, inclusive, o Carlos Mink esteve aqui fazendo no dia da inauguração, num território ali ao lado da Felduque, e ela só durou 15 dias. Gente! Uma oca enorme, feita pelo meu povo, pelo povo Guarani, que ficou aquartelado na minha casa, e que naquela época a gente gastou quase R$8.000 para a construção da oca, isso foi em 2014, e colocaram fogo em 15 dias. E, assim, pegaram gasolina, colocaram uma escada, jogaram no mastro central e puseram fogo. E a gente viu o carro sair assim,
Quem estava na Felduc viu o carro saindo assim. E nós nunca descobrimos quem foi, mas alguma coisa a gente sabe, foi um incêndio criminoso. Depois nós fizemos uma segunda oca, essa era a Oca Jacutinga. A segunda oca, que era chamada de Nossa Oca, era uma oca bem menor, dentro da própria Felduc, onde os alunos iam com os professores e cada grupo dava o nome à oca que queria. Então, durante aquele tempo, até que viesse uma outra escola, o nome daquela oca era o nome que, depois da atividade educacional que a gente fazia, os alunos colocavam um nome naquela oca, para sentir o pertencimento dela para sempre. E aí, essa oca durou 3 meses. Um aluno do colégio de aplicação, né, do primeiro segmento do ensino fundamental, queimou a oca. Marise, então, o que é uma oca jacutinga? Então, a oca jacutinga era o nome da oca que nós, do Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga, colocamos. Por quê? Porque na Baixada Fluminense você teve uma grande aldeia, um grande aldeamento do povo Jacutinga. Jacutinga era uma ave, né? Que para o povo de língua tupi, era considerado uma ave sagrada. Então, deram o nome daquele povo de Jacutinga. Ela ficava ali em Belfor Roxo. Então, tinha aquela oca, aquele grande grupo. Então, quando nós fizemos essa instituição aqui, nós fizemos primeiro porque Duque de Caxias tem vários lugares aqui em nome tupi-guarani, né? A começar pelo 3º distrito de Caxias, que é em Bariê. E é água, Bariê é ruim. Então, se você furar um poço lá em Bariê, você vai ter uma água ruim, uma água saloba, uma água que não é própria para consumo. Se você for... aqui você tem Itatiaia, né? Você tem aqui do lado Magé, que é Iri Magé, primeiro homem do povo tupinambá a pisar o mundo, né? Você também tem a Vila Inhomirim, você tem Vila Guapimirim, você tem vários lugares aqui na Baixada que estão no tronco tupi-guarani. Então, nós resolvemos dar esse nome, até porque nós temos um sambaqui aqui, que os professores se organizaram e conseguiram garantir comprar um lote, e lá foi feito o Museu Vivo do São Bento, porque foi tudo destruído, era um sambaqui imenso, foi todo destruído desde a época do Tenório Cavalcante, né? E a gente achou que deveria ter uma instituição que mostrasse que a população indígena ainda existe dentro do Rio de Janeiro e dentro da Baixada Fluminense. E aí nós demos o nome em homenagem ao povo Jacutinga. Então, essa é o porquê, né? Agora, queimar a oca é por conta de toda a discriminação, de todo o preconceito, de toda a intolerância religiosa que existe agora, né, infelizmente, muito na Baixada Fluminense, mas existe no Rio de Janeiro inteiro, né? E queimar a oca do Parque Lage vem nesse mesmo sentimento, né? Esse sentimento de raiva, de ódio, como se nós não devêssemos existir. Só que quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar o que está por trás disso. O que está por trás disso é o próprio pensamento do Estado brasileiro, um Estado que ele nasce do agronegócio, né? Quais serão as primeiras atividades econômicas desse país e que perdura até hoje? A monocultura de cana-de-açúcar, né? Depois veio o café, né?
e depois várias outras monoculturas, o gado, né? Então, na verdade, esse povo que chegou aqui, que invadiu esse território e começou a estabelecer essa tsunami que o mundo indígena sofre até hoje, olhou os donos dessa terra como o entrave ao progresso, e é progresso entre aspas, porque esse é o progresso da morte. Né? Quando você destrói biodiversidade, quando você destrói várias farmácias, né? Porque a mata está cheia de remédios. Né? Então, quando você destrói isso tudo, você está destruindo a vida do planeta. Né? Se, por exemplo, quando você queima a Amazônia, você está destruindo o direito das pessoas terem, por exemplo, chuva. Porque uma samaúma, por exemplo, coloca 1.000 litros de água por dia na atmosfera. Uma samaúma. Você imagina quantas samaúmas existem na mata amazônica, né? Isso sem contar todas as outras plantas. Então, quando você fala sobre esse ódio vem daí. Esse ódio vem daquilo que eles não querem, que é o respeito à população indígena, o respeito aos territórios, o respeito, inclusive, à biodiversidade desse país. Né? A gente tem que ver agora essa falta de água que está assolando o centro-oeste e o sudeste. Pode olhar por onde passam os rios voadores, né? E como é que eles estão sendo destruídos? Pela queima da floresta. Então, é isso. Isso tudo envolve esse ódio e a vontade de nos exterminar. Você está falando algo que eu estou pegando, vou pegar um pouco da palavra do cacique Carlos Tucano, que é quando ele falou que os índios precisavam os povos indígenas precisavam, na verdade, se adaptar e também utilizar uma série de tecnologias. Isso é interessante. Juntando com o que a Marisa acabou de colocar agora, eu diria o seguinte: os brancos precisam também adquirir uma tecnologia que só existe nas culturas vivas. Perfeito? Nós temos uma medicina indígena que tem alguns milhares de anos. Perfeito? Então, os brancos deveriam também usufruir de todo esse aprendizado, de toda essa técnica que foi desenvolvida ao longo desses milhares de anos por todos os povos. Então, essa troca que o nosso amigo Carlos Tucano estava colocando, eu acho que o branco também tem que fazer, tem que aprender algumas coisas, porque nós optamos, e isso é um dos motivos pelo qual nós escolhemos a Taba TV, e o nome Taba, e por que a gente se referencia aos indígenas também. Porque eu acho que a gente está, vamos dizer assim, adotando um modelo de desenvolvimento muito ruim, e agora as coisas estão realmente aparecendo que são muito ruins. Perfeito? Então, é um modelo de desenvolvimento que não sei se vai ser bom para a humanidade. Nós estamos desperdiçando milhares de anos de conhecimento de culturas vivas que passam o seu conhecimento de um para o outro, através uma cultura oral, nem sempre as coisas estão escritas. Então, essas coisas são fundamentais. Eu queria dizer para vocês, já de imediato, que vocês contem com a tribo aqui da Taba TV, que é uma nova etnia que está aparecendo na comunicação brasileira. Certo? Agora é o seguinte, com relação a tem alguns deputados que estão
perturbando as aldeias de vocês. E vocês entraram, pediram para a Alerj, inclusive, para se posicionar com relação a esses deputados. Que dentro desse ódio todo, Marise, eu acho que o ódio é só o instrumento. O que existe nesse negócio é um oportunismo enorme para se roubar e expropriar de quem é mais frágil. Perfeito? Como os povos indígenas viveram em paz durante tanto tempo, não tem um aparato para poder fazer um enfrentamento com esse povo todo. Então, esses caras que são do PSL, se não me engano, andaram invadindo a aldeia e vocês pediram o posicionamento da Alerj com relação a isso. Fala um pouquinho sobre isso, em que pé ficou isso? A Alerj fez alguma coisa? Se posicionou? Olha, o que foi que aconteceu? Nós fizemos o primeiro ato, a Alerj estava fechada, ainda estava em recesso. Foi a primeira vez que eles foram lá. Protocolamos, entregamos a documentação, o documento desapareceu. Então, nós fizemos um segundo ato, depois, quando a Alerj tinha voltado. Só que a gente tinha uma cópia, né? Do que foi feito, e nós protocolamos novamente a cópia do documento. Esse documento foi tramitando até o gabinete da Marta Rocha. Nós tivemos notícias até o gabinete da Marta Rocha. Depois disso, ele simplesmente não tramitou mais, aí veio a pandemia, né? E agora a gente aguarda a abertura, né? Para que a gente continue cobrando, né? Porque o que você coloca é verdade mesmo. Todo esse ódio, toda essa construção de qualquer repulsa com determinado grupo, isso vem a partir do interesse econômico. Exatamente. Se vocês forem olhar, por exemplo, a questão do Lázaro, que acaba de ser morto, quem é que estava por trás do Lázaro financiando ele, né? Fazendo com que ele estabelecesse o medo, a insegurança. E, é claro, quem é que acaba sendo sempre beneficiado com essas questões? Os fazendeiros, as fazendas. Então, na verdade, ele era o peixe pequeno, é sempre assim no Brasil, né? Quem são os pequenos é que acabam sofrendo os interesses dos grandes. Não é diferente, por exemplo, com relação a terras indígenas. Quando uma monocultura se instala, por exemplo, a Aracruz Celulose, lá no Espírito Santo, na região de Aracruz, que com correntões destruíram uma floresta inteira para plantio de monocultura, na época da ditadura militar, onde tiraram, por exemplo, os tupiniquins dos seus territórios. E aí eu já vou passar isso para o marco temporal e o PL 490. Quantos foram os povos, né, que foram retirados de suas terras no período da ditadura militar, que perderam seus territórios para dar abertura a fazendas de gado, a monocultura de eucalipto, de cacau, de tudo quanto era produtos com base de exportação. É o mesmo tipo de produção agrícola que existia desde que o Brasil foi instaurado, em Pindorama. Né? Então, essas questões, é claro que elas estão sempre ligadas aos interesses econômicos do grupo que tem mais poder. E aí, o que acontece com relação à Constituição Federal? A Constituição Federal vem,
o povo indígena se organiza, consegue garantir um capítulo que coloca que as terras indígenas têm que ser demarcadas até em 3 anos, e já se passaram mais de 30, e tem ainda juiz sentado em cima de pedidos de demarcação que são embargados, criando os conflitos, e a gente não consegue garantir a paz e o direito ao bem viver da primeira população desse país, dos verdadeiros descobridores desse país, desse território, né? E aí, para você ver como é que isso tem tudo a ver, a ditadura militar retira terras, mas agora, para que essas terras, quando começa o processo de abertura, que os indígenas começam a tentar voltar para os seus territórios de origem, e começam os conflitos com pessoas que tinham terra demarcada, mas que era latifúndio improdutivo, outros que não faziam nada com a terra só para ganhar dinheiro, e outros que se beneficiam com uma terra que foi roubada. Então, como é que eles conseguem limpar isso? Eles tentam limpar isso com marco temporal, ou seja, com PL 490, que quer dizer o quê? Nós só vamos admitir como terra indígena as terras que os povos indígenas estavam até a promulgação da Constituição Federal. Olha só, olha o golpe de mestre deles. Agora me diz, quem é que estaria na terra em pleno processo de abertura política? Não teria tempo para isso. Então, é desse jeito que eles vão tornar legal a ilegalidade, vão tornar legal o roubo e vão produzir mais milhares de acampamentos à beira da estrada, em plásticos pretos, com uma população extremamente miserável e sem acesso a água potável, a alimento, a nada. Quer dizer, esses são os novos que vão viver às margens, né? Às margens sem direito a nada. Só no Sul, por conta de toda essa monocultura de soja, você tem mais de 1.000 acampamentos à beira da estrada. Mais de 1.000. Com mais tantas outras centenas no Mato Grosso do Sul. E por aí vai. Mas isso não aparece na tela do Plim Plim, né? Isso não aparece na grande mídia, que é, inclusive, garantido o seu sustento por esses grupos econômicos. Então, como você mesmo falou, Leon, isso tudo é interesse econômico. Claro, você tem razão. Helena, quer fazer uma pergunta? Bom, eu acho que a Marise já falou do marco temporal, né? Porque eu acho que teria que ficar, amanhã vai ser o ato, e eu queria, então, que ela se estendesse um pouquinho mais e explicasse como vai ser, aonde vai ser, como é que vocês estão organizando, porque eu sei que ela está na linha de frente, né? Ela já tem... É uma líder aí, a líder indígena com toda a força, né? O Marise Guarani. Então, vamos lá, fala aí. E também queria ouvir mais o Carlos Tucano, porque ele ficou emocionado e se calou, ele não pode se calar aqui. Aqui é o teu lugar de fala. Carlos Tucano, ele tem uma história. A história do povo tucano é fantástica. E todas as vezes que ele fala sobre essa história, ele emociona todo mundo, inclusive a gente também, né? Mas só assim, para você saber, o ato vai ser a partir das 10 horas, na Assembleia, em frente à Assembleia Legislativa. Me perguntaram por que lá? Ora, por que lá? Porque são os políticos que estão nos mesmos partidos que nós temos aqui na Assembleia Legislativa, que também estão lá.
uns contra a gente, outros a favor. Então, é por isso que a gente escolheu aquele espaço, né? Então, essa na verdade, o dia D, porque vai ter a votação amanhã. Então, o povo guarani está saindo dos territórios lá da Costa Verde às 4 da manhã, vindo para cá. São 40 lideranças do povo guarani e Pataxó, né? E também outras lideranças vindas de Maricá, da aldeia Caguia-Oviporã, que é a Mata Verde Bonita, né? Vindo para cá para a gente resistir e dizer para essa população que nós não vamos ficar quietos, nós não vamos nos calar. É bom que o Senado ele não aprove essa vergonha, esse crime, porque se eles aprovarem, a gente não vai se dar por vencido, não, vamos continuar lutando. E só para você saber, Helena, meu nome guarani é Parareté, né? Parareté quer dizer aquela guerreira que vem por Nhanderu para lutar e proteger seu povo. Então, quando me deram esse nome, quando eu fui batizada, eu tenho sempre que lembrar que é um nome que me dá muito orgulho, mas é um nome de grandes responsabilidades. Então, é isso que Nhanderu escreveu para mim, e é isso que eu tento cumprir todos os dias. Olha só, eu queria só lembrar que você falou tanto em Jacutinga, né? Eu fui criada numa cidadezinha mineira que é Santa Rita do Jacutinga. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, Jacutinga também é do povo tupinambá. É do povo de língua tupi. Ah, sim. Você estava falando dos nomes indígenas também, né? Então, Niterói, a começar, né, por quem é o símbolo de Niterói, e você vai todos os nomes, é Niterói, né? Niterói, Icaraí, Itaipu, Itacoatiara, é muito nome indígena. Helena, você sabe que teve uma época que os índios tomaram conta. Você sabe o que quer dizer Niterói? Não sei. Então, eu vou te contar, porque quem me contou foi falecida Aniceto Chavante, uma das maiores lideranças do povo Chavante, que, na verdade, o nome deles é Aueu Pitabe, né? Povo Chavante. E aí ele nos contou que o povo Chavante veio dentro da Cobra Grande. E quando essa Cobra Grande desce, ela desce na beira de uma grande lagoa de água salgada, onde eles fazem seu primeiro aldeamento, né? Fazem seu primeiro território ancestral. E ali eles dão o nome de Iterô, que quer dizer nossa terra. Iterô foi aportuguesado para Niterói. Eu falei isso numa aula de educação lá na UF, e ninguém, no doutorado, e ninguém sabia, nem professores, nem alunos, as pessoas que moram em Niterói não sabem que, na verdade, o povo Chavante, o primeiro território deles é ali. E aí, hoje, eles estão no Mato Grosso. Isso é para você ver a diáspora que os povos sofrem, vítima dessa grande tsunami que foi a chegada do colonizador. Agora, e do Araribóia? Você quer falar alguma coisa do Araribóia? Porque é o símbolo da cidade de Iterê. Como é que você falou? Iterô. O Araribóia ele foi um líder que casou a filha com um branco, né? Então, e esse branco tinha uma amizade muito grande com aquele povo. Aquele povo ele era minoria dentro de uma região que tinha muitos tupinambá, né? E eles eram inimigos. Então, quando o Aimberê vai construir a grande confederação dos Tamoios,
porque tamoio não é uma etnia. Tamoio é quando os brancos chegaram, os tupinambá disseram tamui. Tamui pode ser também tiramui, que quer dizer o mais velho. É aquele que você tem que respeitar. Porque, para nós, nossa cultura, os mais velhos, eles são as bibliotecas vivas. Eles têm uma sabedoria, né, ancestral, uma sabedoria de todos os anos que eles passam no mundo para entender esse mundo e tudo aquilo que eles receberam dos seus ancestrais. Então, todo diferente dessa cultura aqui, que acha que velho tem que ser jogado fora, a cultura indígena respeita o mais velho, né? Então, quando os tupinambá olham para os brancos, eles dizem, tamui, quer dizer, eu sou mais antigo aqui, você tem que me respeitar, né? E aí, os portugueses vão aportuguesar isso e chamar de tamoios, aos tamoios. Não existiram tamoios, existiram povos tupinambá que disseram para eles, olha aqui, me respeita, porque eu estou aqui primeiro e eu sou mais antigo aqui. Eu queria aproveitar aqui agora e dizer o seguinte, dos nossos ouvintes, tem aqui o Paulo Moura, que já colocou aqui no chat um bracinho aqui de força e resistência, a Yara Nassarala, que se auto-intitula Sou Yara Nhambiquara, a Geisa Correia, Matheus Henrique Nassarala, Eliane Cruz, Paulo Moura, são todas pessoas que estão aqui no nosso chat participando, estão mandando um grande abraço a todos participantes, aqueles que estão no chat ou que estão apenas ouvindo. Queria lembrar que, para poder vocês irem lá no canal da Taba TV no YouTube, se inscreverem, dar um like e passarem lá pela tabatv.com.br, onde vocês vão encontrar todas as entrevistas e todos os programas da Taba TV. Helena, quer falar mais alguma coisa? Nós estamos chegando ao final, a gente podia já fazer um certo desfecho aqui. Isso aí, eu queria convocar a Marisa para quando ela terminar. Eu sei que a agitação não termina nunca, né, Marisa? Mas você aí no espaço da Taba, quem sabe você criava coisas aí para criança também, contando histórias, porque eu acho que para a gente voltar a ter essa referência na nossa cultura, a gente tem que começar da base, tem que começar de baixo, quer dizer, do pequenininho, né? Contando as histórias. Por que eu gosto tanto de índio? Para mim, eu me sinto uma índia também, apesar de eu dizer que meu pai era índio, porque ele era do Campos do Goitacazes, eu dizia assim, meu pai é índio. E ele tinha um jeito meio índio de ser, sabe? Só ele não gostava muito de jeito, de ti, não. Era de animal, de planta, sabe? Ele era muito voltado para os animais e para as plantas. Então, ele tinha uma referência na terra, no solo. Eu dizia, meu pai é índio, sempre eu achei isso. Então, consequentemente, eu sempre me senti um pouco índia. Pode ser que eu não seja, mas tenho uma ascendência que eu acho que tem o pé na tribo, certo? Mas eu acho que eu li muito livro quando era criança que tinha relação com taba, com histórias contadas para os índios. Enfim, eu acho que é de criança que a gente vai começar a entender e assumir essa nossa etnia índia, que eu acho que pertence a todos nós, ou não? Sim, mas o Tucano era só isso que eu queria agradecer. Acho que o cacique Carlos Tucano quer fazer suas considerações também. Por favor, meu amigo. Tá bom. Obrigado, Ayun. Bom, para dar meu recado também é o seguinte, já que a Bahia está falando sobre o 490, o PL 490, isso. As conclusões que eu também cheguei aqui no Rio de Janeiro, da minha chegada aqui, eu cheguei a uma conclusão.
porque nós temos uma diferença política no norte do país e aqui no sul-sudeste do país. Quando a gente se reúne para conferências e eventos grandes para falar sobre os povos indígenas, aqui nós temos no sul-sudeste pessoas que se aglomeram, chega para a conferência para apoiar os povos indígenas. São estudantes, os que não conhecem a realidade dos povos indígenas, porque praticamente você não vê mais os povos indígenas que existiam aqui no sul-sudeste, a maior parte. Aqui no Rio de Janeiro, os tupinambás já foram extintos há séculos, segundo os historiadores, porque eu homenageei os tupinambás nesses últimos anos, desde Jacarepaguá, São Conrado, Barra, Glória, onde eles tiveram enfrentamento, onde eles foram suspeitos de ter matado o Estácio de Sá. Então, segundo o professor José Leonido, ele é professor e médico da UERJ, aposentado, fez esse relato. Nós enterramos as plantas de sarça em homenagem, eu cantei em homenagem a eles. Por ter suspeito de ter matado o Estácio de Sá, eles foram extintos em um século. Então, essa foi a história. Aí eu pergunto, cadê os tupinambá? Cadê os tupiniquim? Não tem, só tem asfalto, só tem prédio, arranha-céus, só tem buraco de Tazão, onde anda o tal de metrô. Temos linha de trem, temos ônibus, temos vans, temos táxi. E marcas indianas não ficou mais nada, só tem asfalto. Quando eu digo assim, asfalto é de vocês, porque estou passando. Agora, o de baixo é meu, porque é terra, onde eu me sinto bem. Então, o que acontece? Então, no norte do país é o seguinte, no norte do país, quando se fala em eventos indígenas, aí aparecem os latifundiários, os grileiros, os garimpeiros, empresários, para falar mal do índio. O que é falar do mal do índio? Se estivesse nas nossas terras, se fosse a gente tivesse acesso a essas terras, nós geraríamos emprego. O índio está em cima da terra, está impedido, é empecilho, é barreira do progresso. Essa é a fala desses caras. Então, a gente conhece muito bem. Quando nós chegamos até a mudança de Constituição de 88, nós fizemos uma grande marcha em Brasília. Nós, tucanos, chegamos até o Ulisses Guimarães, na época era o presidente da Constituinte de 88. Ele nos recebeu no Salão Verde, onde ele nos recebeu, onde nós fizemos a nossa reivindicação da demarcação das terras indígenas. Então, no dia seguinte, apareceu umas grandes fotos do Jornal do Brasil, índios querem liberdade. Nós queríamos mesmo liberdade, autonomia, que nunca se vingou. Então, a gente discutiu muito no Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, São Paulo, onde nós tivemos vários movimentos indígenas congregados, agregados para discutir as questões indígenas, porque ninguém tinha conhecimento da luta dos povos indígenas. As instituições, a maior parte, estavam lá na Amazônia. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, a maior parte de instituições indígenas que estavam lutando, tinha mais de 120 instituições já na época. Então, o que acontece hoje com esse PL, que é tão suspeito de querer agredir mais uma vez os povos indígenas, é isto, querer criar leis e mais leis. EPEC, não sei o que mais lá, leis provisórias. Então, leis que nunca acabam. Então, como eu fui doutrinado e evangelizado, diz que tem 10 mandamentos da lei de Deus. Essa lei nunca mudaram, não sei se já mudou, entendeu? Aqui toda hora se muda. Então, fica muito ruim essa política do governo brasileiro em relação aos povos indígenas. O que eu quero alertar também, mais uma vez, essa liberação, essa flexibilidade que eles chamam, de liberar a mineração nas áreas indígenas. Isso vai ser o final dos povos indígenas, vai ser a extinção final dos povos indígenas, porque vai virar o tal dito inferno, o fogo. Vai tocar o fogo em cima da gente, nos corpos físicos, já que está acontecendo a queimada na Amazônia. Então, isso é muito gravíssimo, e grave. Isso vai ser o final dos povos indígenas. Liberou, quem que vai entrar? Os garimpeiros já estão fazendo a plateia dele lá com os mundurucus, queimando as ocas, matando, dando tiros. E os próprios ministros do governo hoje estão já mandando as bandeiras de lei, bandeiras boas para fora. São todos suspeitos. Então, o que acontece? Então, eu participei também no ano retrasado, no ano passado, aliás, no primeiro ano do governo Bolsonaro, lá no Instituto Cervantes, no Consulado da Espanha,
Governo na era do Bolsonaro, como as terras indígenas, a demarcação das terras indígenas. Ninguém queria falar. Então, eu topei e fui lá. Na mesa estava eu, representante dos povos indígenas, tinha o mestre Pereira Gomes, antropólogo, ex-presidente da FUNAI, na era do Lula, e tinha os representantes da UFMB, IBAMA e de universidade. E eu falei, realmente, o governo está praticando o que ele prometeu de fazer na época da campanha. E ele disse que não ia demarcar terras indígenas, nenhum centímetro, retificando, nenhum milímetro. Isso que ele falou. Então, o que tem de minério do subsolo era de todo mundo. O índio precisa viver também e tem que liberar. Então, fazendo isso, ele disse que estaria dando uma melhor vida para os povos indígenas, dando casa, dando carro, não sei o que mais. Isso não é isso que vai resolver a vida dos povos indígenas. Vai ser pelo contrário, ele vai acabar com os povos indígenas. Vai acabar que não tem mais. Então, essa promessa é muito gravíssima que ele está cumprindo, o que ele está fazendo com essas terras indígenas, que ele está prometendo essa pauta que eu vi esses dias da aprovação na Câmara, de 40 dos ruralistas, a votação contra 21. Então, os ruralistas são cheios de empresários, milionários, biliardários, de mal intencionados. Daí eles vão envolver os outros empresários de nível forte, que são os garimpeiros. Garimpeiros são nada menos que são fugitivos da justiça. Conheço essa história. Eu já convivi esse drama na minha região, em São Gabriel da Cachoeira, onde eles invadiram nossas terras, no Içana, nos Tucanos, nos Yanomami, no Pico da Neblina. É terrível a gente conviver. Quando foi mencionado ainda agora pela construção da Transamazônia, na época, na nossa região, foi estendida a tal de Perimetral Norte, onde chegaram vários militares, várias empresas de construção, como a EITEI, Queiroz Galvão, DNR, LASA e muitas outras companhias que chegaram até nós. Chegaram solteiros e estupraram nossas irmãs, estupraram nossas primas, nossos parentes, apontando facas, apontando revólver na casa das mulheres. Isso foi uma coisa terrível para nós. E mais uma vez que a gente está passando por esse problema do PL 490 que está sendo pretendido pelo governo, isso vai ser um assassinato. 490, esse PL se chama assassinato, crime, que não vai ser pouca coisa, vai ser muita coisa para a comunidade de povos indígenas. Eu vejo nesse aspecto, vai ser um crime, um crime que está sendo assinado pelo Congresso Nacional. Vamos ver o que os ministros do Supremo Tribunal Federal vai fazer o que é amanhã, o STF. Então, esperamos que ele tenha consciência, coloque a mão no coração para dar a vida para os povos indígenas. Depende deles agora. Se eles aprovarem que vai a favor do governo, esse vai ser o final dos povos indígenas. É um capítulo que não vai ter fim. Vai ser uma briga na prática, nossas vistas. O que a gente vai fazer? Então, esse é terrível. O que vai acontecer nesse país, se for aprovado. Esperamos que o Nhanderu e a Pauaca, o Maucini, nos proteja, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação dos povos indígenas. Eu digo isso pela própria experiência, pela própria vivência. Eu não estou contando historinhas, isso é uma coisa prática que eu vivi e vivo. Então, é uma coisa que é uma coisa real. Então, para que o povo brasileiro tenha essa preocupação em relação aos povos indígenas, nós queremos a ajuda de vocês, da sociedade em si, como aconteceu na luta pela aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro. Nós fomos expulsos no dia 20 de março de 2013 da aldeia Maracanã. Era uma luta que a gente via fazendo justamente para que houvesse essa forma de visibilidade, que a gente pudesse ter essa luta para céu aberto, já que nós saímos das florestas, de outros lugares, para estar aqui ao luz do sol, para dizer para todo mundo quais são as nossas necessidades, quais são as nossas reivindicações. Isso estava sendo bem claro, fomos bem claros, mas mesmo assim o governo nos tirou como se fôssemos marginais, bandidos. E até hoje ainda não temos assim uma coisa prática nas nossas reivindicações. Estamos esperando. Faz anos já que nós saímos de lá, entendeu? Essa foi uma das lutas que a gente vem lutando em relação à política dos povos indígenas.
Então, reunimos hoje, a Associação Indígena Aldeia Maracanã representa os povos indígenas do Brasil. O CEDID está sendo criado justamente para que possamos discutir frente a frente com o governo. Então, essas são as necessidades, as nossas reivindicações, das dificuldades que a gente enfrenta nas grandes cidades, seja hoje na floresta, seja hoje nas grandes cidades. Porque se a gente não vê a cidade, eles vão até lá, levando falsas promessas, como sempre fizeram. Falamos de várias coisas dessa troca. Da troca nós sofremos bastante prejuízos. No Brasil, 500 anos. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma pauta dizendo que o Brasil sofreu com mais de 500 bilhões de dólares em relação às nossas ervas medicinais. Então, patentearam nossas ervas medicinais lá para o exterior, para a Europa, Estados Unidos e na Ásia. Até o nosso açaí foi patenteado lá no Japão. É isso que aconteceu. Então, as pessoas que não pensam, que não sabem, a gente recebe através em forma de comprimido, através de vacina, através não sei de que mais, vegetais que foram transformados em pomadas. E não sabemos o que estamos passando. Se esse 490 PL for aprovado, vai ser pior do que a pandemia para os povos indígenas do Brasil. Então, é muito cuidado para nós, estamos sob esse risco, mais do que essa pandemia que está assolando o Brasil e a humanidade, especificamente aos povos indígenas que não têm imunidade. Então, é isso que eu vejo, assim, esse que vai acontecer amanhã, essas manifestações. Nós estamos fazendo essas manifestações com toda razão, com toda a dignidade nossa, porque nós precisamos da dignidade de viver melhor. Então, eu vejo assim, ao redor desse 490 PL. Então, essa é a minha colocação em relação aos povos indígenas, em relação a nós, a sociedade, que nos tenha essa reivindicação atendida. Tá? Ayun. Muito obrigado, cacique Carlos Tucano. Vocês viram o cartaz que eu lancei agora para as pessoas verem? Marisa, eu pedi para poder eu vou botar esse cartaz de novo para as pessoas verem. Você dá só o panorama de como que vai ser isso amanhã, lá em Brasília, aqui no Rio de Janeiro. Tá com o microfone fechado. Isso. Agora foi. Amanhã está prevista uma série de atividades no Brasil inteiro, né, para dar suporte e visibilidade, que todos nós estamos nos movimentando em defesa dos territórios indígenas, que a gente não vai aceitar isso. Aqui no Rio de Janeiro, nós vamos estar, a partir das 10 horas da manhã, em frente à Assembleia Legislativa, com carro de som, com atividades, vamos levar nossos maracá, nós vamos cantar, nós vamos dançar, nós vamos falar, nós vamos fazer com que a população carioca entenda quem somos e o que queremos. E, em contrapartida, dando suporte também aos nossos parentes que estão todos em Brasília. A gente se fala todo dia para dizer para eles que a gente está junto, que ninguém vai soltar a mão de ninguém. Pode dizer suas considerações finais também para os espectadores da Taba TV, primeiro já agradecendo, foi excelente a presença de vocês. Pela primeira vez, a nossa Taba agora tem representantes reais dos nossos ancestrais, dos povos indígenas, e vocês já estão convidados, e eu acho que a Helena já falou isso com vocês, de participarem regularmente da Taba TV. Vamos conversar isso depois com tranquilidade, para a gente montar um formato para que essa nossa Taba esteja muita gente aqui em volta da fogueira, entendeu? Nos vestindo para os enfrentamentos necessários. Por favor, Marisa. Eu quero agradecer mais uma vez a você, Leon, a Helena, pelo convite. Agora nós vamos começar a nos organizar, porque quando você
diz, tem que vir para cá para discutir, nós somos muitos, nós viremos como um grupo mesmo pluriétnico para dentro dessa Tábua TV, para mostrar essa pluralidade tão rica que o Brasil tem, e agradecer a todos os ouvintes, né? As pessoas que estão aí nos prestigiando, Gesa, minha grande companheira de luta, né? Desde lá da aldeia Maracanã, desde o início, né? Que a gente ocupou, né? Que a gente pensou, né? Todas as pessoas que estão aí, eu só tenho a agradecer e pedir que vocês estejam lá conosco, vão até lá, façam uma fala, digam, não, olha, eu tenho indígena no coração, ou eu tenho indígena no meu corpo, ou no meu cérebro, no meu espírito. Todo mundo tem o povo indígena em alguma parte da sua vida. E aí agradecer e pedir a Nhanderu muita força, muita luz para todos aqueles que estão em Brasília lutando e para nós também. Aveté, muito obrigada. Helena, suas palavras finais? Só agradecer aí os nossos irmãos, né? Essa fraternidade que nós queremos explorar cada vez mais, né? E traduzindo aí no nosso canal da Tábua TV. Viu, Marise? Muito obrigado por ter trazido também o Carlos Tucano. Viu, Carlos? Gostei muito de te conhecer. E aí eu quero agradecer também os ouvintes e espectadores. Está ótimo. Queria falar para os espectadores do programa Falou e Disse para poderem lá no canal do YouTube, para poder se inscrever, dar um like e passar também pelo nosso site da tabuatv.com.br. Hoje foi um dia de índio. Hoje foi um dia onde nós, na verdade, trouxemos e vamos começar uma caminhada juntos. Eu acho que nós temos que, para a nossa própria vida, dar continuidade às culturas vivas. Porque se não fizermos isso, nós seremos zumbis no futuro, com certeza. Então, em busca dessa nossa ancestralidade e de tudo isso que a gente tem de brasilidade, de indígena, de tudo isso que a gente traz e às vezes não percebe, nós agradecemos a Marise de Oliveira e ao cacique Carlos Tucano pela presença na Tábua TV. Muito obrigado, obrigado pela assistência de todos e até o próximo Falou e Disse. Um grande abraço.